Ele falou de eu voltar, porque o pai disse, não acabou. Ele vai embora, mas vai voltar por quê? Porque se ele voltar, vai ter novinha morta para poder ter churrasco. Por quê? Porque assim, o filho foi embora para poder saber como que é ser o mundo. Só que ele fala, ele gastou com amigos, com bagunça. Só que quando ele voltou, o pai fez assim, ó. Venha, filho, pode voltar, pode vir. O filho abraçou ele e falou assim, pai, perdoa, porque eu pequei contra você, por quê? Porque o filho se perdeu. O filho começou a largar o que fez pecado e falar, pai, eu perdoo porque aqui eu saí, mas aqui eu não deveria isso, porque, tipo, aí tem pessoa que tem amigos no mundo, não quer largar. Sabe pregar, sabe servir a Deus bem, sabe orar, só que não quer largar o pecado, não quer largar as portas do pecado. Eu pequei, eu servi a Deus, eu estava na igreja, eu orava, eu pegava, eu cantava, só que eu saí da igreja para servir o mundo, o mundo não se convida, o mundo não é só conveniência. Só que você fala, por mais que eu tenha a palavra, por mais que eu sei pregar, eu falo, eu devo servir a Deus, porque o mundo não dá alegria. Luiz fala aqui. Que fala que fala aqui. E quando eu querer voltar a nascer, tipo assim, se eu querer voltar a nascer de novo, ele fala, eu devo voltar a largar o pecado, a servir coisa errada, por ele falar, eu devo começar a servir a Deus, porque Deus é Pai que opera. Aí fala aqui, e nós devemos voltar a nascer, por quê? Porque muitos servem o pecado. Servir átomo, só que ele fala, eu devo servir a quem eu amo, eu devo servir aquele do mundo, aquele que é da velha, aquele que ensina o seu, por quê? Porque assim, porque diz assim, esse é o mundo, então, quem segue o caminho bom, que é Cristo, ele fala, eu devo servir a palavra, porque a palavra é o caminho da beleza, por quê? Porque música é pecar, música é falar, música é largar, só que se falar, serve a Cristo, lê a palavra, ora, canta. Aí fala, não quero, por quê? Porque música costuma um pecado. Música é pecar, falar, mas só que se você começar a ler a palavra, vai ter festa, por quê? Porque não adianta vir no pecado. Sabe por quê? Pequei hoje, não quero servir a Deus aqui. Se você largar o pecado e servir a Deus, tem a bênção. Sabe por quê? Aqui eu dou versículo 5 fala aqui, Jesus poder, na verdade, vou dizer que aquele que não nasceu da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne. Aqui fala que se a pessoa nasceu no mundo, deve falar, então não posso parar de vir por causa que aqui no mundo eu estou, porque eu não conheço a palavra. Mas se eu nasço na igreja, passa a ser evangélico e fala, eu devo servir a palavra, porque a palavra é o lugar de falar. Se eu conheço a letra, se eu conheço o coisa de falar, por mais que eu não nasci no mundo, por mais que eu não fui criado no mundo, por ter amigo de falar, eu não posso seguir o pecado, porque se o pecado de falar, aí eu estou contra a Bíblia, eu estou contra o resto, por quê? Porque aquele que é do pecado, aquele que é do mundo, de falar, por mais que ele pecar, por mais que é, de falar, eles erram lá, porque não conhecem a palavra. Mas se conhecer a palavra, olha, eu não posso pecar, por quê? Porque a televisão, aquele que é da palavra, de falar, eu não sei a palavra, porque eu sei a palavra e eu sei como é que é. Só que se conhecer o pecado, de falar, eu não sei, porque se conhecer o pecado, de falar, eu não sei a palavra, por quê? Porque a pessoa que não segue a palavra é pecador e não conhece a lei da Bíblia. Mas aquele que conhecer a palavra e a vida, porque assim, se eu querer conhecer o pecado, eu devo falar, porque, por mais que eu sou cristão, eu sou da igreja, eu devo falar, lá não posso estar, porque se eu devo falar, lá eu tenho pecado lá, por causa que lá é coisa errada. Só que se eu conhecer a Cristo, é melhor. Mas se eu conhecer o pecado, é errado. Por quê? Porque o pecado ensina a humilhar, ensina a brincar, ensina a sujar sua alma. Por quê? Porque lá eu montei assim, primeiro na cadeira fraternal, para que examina, quer dizer, tipo, se a pessoa
convive no pecado, é pecador, mas se vive na obediência da palavra, é por quê? Porque a pessoa que não segue a palavra, tudo bem, é pecado. Mas aquele que segue a palavra, que segue a Bíblia, porque assim, pecador, eu nasci na igreja, eu queria, porque assim, a pessoa que quer conhecer o pecado não deve ir. Não deve. Sabe por quê? Porque o pecado é ilegal para a igreja. Mas só que a igreja não pode ir enquanto o mundo. Por quê? Porque se eu for para o mundo com a igreja, ele fala, aí eu estou saindo da Bíblia porque não vai ter doutrina. Mas só que se eu permanecer na Bíblia, ele fala, por mais que eu não conheça o pecado, ele fala, eu devo permanecer na palavra, porque melhor é a palavra do que o pecado. Por quê? Porque a igreja é o lugar de obediência, é o lugar de doutrina, é o lugar de correção. Mas se eu vou pelo pecado, ele fala, olha, por mais que eu estou na igreja, ele fala, eu devo, estou falando animado, só que se eu largar da fé, ele fala, aí eu pequei, aí eu saí da palavra de Deus, por quê? Porque comecei a largar o que é bom, a largar o que é legal, para poder receber o que não dá certo e o que não vai em frente. Sabe por quê?